Já parou para pensar se os animais também sofrem com o luto quando a perda do tutor, quando é o tutor que morre, ou um companheiro desse animal, um companheiro de quatro patas? Será que é indicado se despedir? E quais são os sinais de que ele está sofrendo? O que a gente pode fazer sobre isso? Agora aqui no E aí Bicho. E aí, bicho? Oi, eu sou a Sabrina Pires e esse já é o 9º episódio da série especial de jornalismo Despedida Animal aqui do canal E aí Bicho. Então, se você ainda não viu os outros episódios, te convido, depois que terminar esse vídeo aqui, a voltar lá no início e acompanhar todo esse trabalho que a gente fala sobre essa despedida. O assunto de hoje, aliás, é um tema bastante curioso e pouco abordado. Será que os animais, eles também sofrem com o luto quando o humano de referência morre ou um companheiro dele de quatro patas? Na internet tem diversos relatos comoventes sobre esse tipo de despedida. O animal que fica ali ao lado do tutor que morreu e todo mundo se comove muito com tamanha fidelidade. Não faz muito tempo viralizou de uma cachorrinha que ficou durante todo o velório cansada, dormindo, mas não arredou pé ao lado do caixão da tutora dela. Isso comoveu toda a família. Então, por exemplo, em 2017, o cantor roqueiro aqui de São Paulo, o Kid Vinil, faleceu e no enterro dele, no velório dele, o companheiro do Kid Vinil colocou o Golden Retriever dele, o Cosmo, para meio que se despedir dele. E tem uma imagem muito forte que realmente dá essa sensação. E depois o Cosmo ficou no velório o tempo inteiro ao lado do caixão. Curiosidade foi que um ano depois, aliás, 4 dias antes de completar um ano da morte do Kid Vinil, quem morreu? O Cosmo. Mas e aí, existe ou não existe o luto nos animais? Eu chamei o médico veterinário paliativista, o Rafa, que tem bastante conteúdo na internet sobre esse assunto, para falar um pouquinho sobre isso. E aí, existe ou é coisa da nossa cabeça? Sim, os animais podem vivenciar o seu processo de luto, né? A gente vê diversos comportamentos muito parecidos com o luto humano também, outros diferentes, mas a literatura ainda discute muito isso, né? Mas a gente vê esses padrões, digamos assim, acontecendo em orcas, primatas, elefantes, em animais domésticos também, né? A gente vê muito isso acontecendo em animais que vivem mais em bando, né, e nos animais domésticos também, porque existem vínculos estabelecidos ali, né, e quando esse vínculo se rompe, a gente vai ter que se adaptar ali a essa nova fase da vida sem a presença desse vínculo, né. Tem animais que não demonstram nenhum tipo de comportamento alterado, tem animais que demonstram muitos comportamentos diferentes, tem animais que assumem novas posturas ali, né, então, e às vezes comportamentos que até o próprio tutor fala, nossa, eu nunca ouvi ele fazendo esse barulho, eu nunca vi ele agindo dessa maneira. Né? Então, a gente tem diversos relatos, diversas vivências aí de que isso pode, sim, acontecer, né? E é um fator para a gente ficar de olho, né? Porque, assim como nos humanos, o próprio processo de luto, ele é um fator estressor, né? Então, ele vai ter uma liberação muito grande ali de glicocorticoides que podem causar uma queda de imunidade, né? E tudo mais. Então, esse animal, ele pode ficar um pouquinho mais suscetível a algumas enfermidades. Então, é um ponto de atenção ali para a gente olhar para esse animal enlutado e para essa família que está enlutada. Questões que surgem. Precisa olhar o outro morto? Precisa se despedir? E se não tiver esse contato, se o animal não vir nem o tutor ou o companheiro de quatro patas morto ali, será que isso pode trazer consequências? Em 2024, uma ONG lá na Austrália fez um resgate de um koala. E no momento desse resgate, ele estava era um macho, se despedindo da fêmea morta nos braços. Dá uma olhada e vê o que você acha. Você acha que esse koala estava entendendo o que estava acontecendo? Até hoje a gente não tem uma evidência assim, se os animais param ou não para pensar sobre a morte, né? Que seria essa questão da espiritualidade, do sentido da vida e tudo mais. Então a gente não consegue comprovar isso. Mas a gente vê que eles entendem o processo da morte. Assim, quando eles olham o corpinho ali do companheiro, né? Ou da companheira que acabou falecendo, eles entendem,
tá bom, acabou, entendi, eu vou seguir aqui, né? Permite um luto um pouco mais saudável, né? Diferente de uma situação, por exemplo, dois animais convivem na mesma casa, um deles fica doente, ele vai pro veterinário, infelizmente acaba falecendo no veterinário e nunca mais voltou para casa. E o animalzinho que ficou em casa nunca mais teve notícias, nunca mais teve contato, ele pode ter uma sensação de abandono e derivados, e isso pode trazer comportamentos estereotipados e confusão, e a gente não consegue explicar muito bem o que acontece ali, né? Mas a gente vê que quando essa permissão acontece, né, e o que eu sempre recomendo, isso na minha experiência, tá, eu vejo que quando esse animal pode se despedir, ele tem um processo de adaptação mais saudável, sabe, pós essa morte. Então esse luto ele é mais saudável, digamos assim. E essa despedida é o quê, gente? Não necessariamente é o animal ir ali interagir, nada. Tem animal que vai interagir com o corpo, tem animal que não vai interagir, tem animal que só vai ver e vai seguir, né? Mas é importante ele ver o que aconteceu. Isso eu recomendo. Inclusive para os tutores, pode acontecer do tutor falecer ou algum outro membro da família falecer, né? Hoje, como a gente tem os nossos animais de estimação como membros da família multiespécie, eles estão ali no vínculo familiar, eu sempre aconselho que, se possível e praticável, né, que eles também possam participar dessas despedidas, assim como para nós é importante para eles também. Agora, quando que a gente sabe que o animal está sofrendo? Então tem alguns sinais. Por exemplo, o animal vocaliza. Parece que ele está uivando, os cachorros, por exemplo. A gente tem a sensação de que ele está chorando. O animal, ele perde o apetite, ele para de brincar, fica mais silencioso, tem um apego maior com os tutores ou com alguém que está ali do lado dele. Ele também pode ficar mais agressivo, por exemplo. Então, o que a gente faz nesses casos? Algumas recomendações. Mantenha a rotina. De preferência, faça passeios. Tente distraí-lo, coloque outros estímulos para que ele saia daquele ambiente de tristeza e que ele tenha as referências de quem não está mais lá. Isso pode ajudar. Mas se ainda assim ele permanecer no que a gente pode entender como uma tristeza, aí o negócio é buscar uma ajuda especializada. Busca um médico veterinário. Eu acho que a experiência do fim da vida é sempre diferente entre os indivíduos, assim. Então, não importa se é uma espécie humana, uma espécie de animal selvagem ou doméstica, eu acho que experienciar isso sempre vai ser único, né? Porque vai ser influenciado pelo papel que aquele indivíduo tem naquela família, pelos vínculos estabelecidos, pelas crenças existentes, pelo contexto no geral. O fato é que, com o tempo, a nossa relação com os animais tem mudado, o nosso entendimento também tem mudado em relação a eles, e em relação ao luto, o Rafa sempre comenta assim, as grandes diferenças de 20, 30 anos para agora e como a gente pode lidar com isso. Então é importante que a gente fale sobre isso e observe e tenha paciência com o processo deles e com a gente também. Bom, a gente ainda está vindo de um processo de transição, onde era muito comum as crianças não serem incluídas nesse processo da morte e do morrer, né? Curiosamente, a morte de um animal de estimação, muitas vezes, é a primeira morte que uma criança vai experienciar ali na vida dela, né? Então, como isso vai ser conduzido também é muito significativo, né? E necessário nesse sentido de desenvolvimento e de tudo mais. Então, muitas vezes os pais não incluem a criança nesse processo por medo, por insegurança, por não querer causar sofrimento, por não saber como lidar, diversos fatores. Lembrando que existem profissionais da saúde mental que podem nos ajudar a conduzir essa situação de uma maneira mais adequada. Então, a gente não está sozinho, isso é muito positivo, né? E um fato curioso também é que por essa dificuldade de lidar, né, com a morte e tudo mais, muitas vezes o animal de estimação que morria era substituído, né, isso não era falado para a criança. Então a gente vê diversos relatos aí de eu tive um hamster que viveu 8 anos, né, às vezes ele mudava de cor, mas ele ficou comigo durante todo esse tempo. Quando você para, né, quando você entende um pouquinho mais em relação a essa questão da fisiologia e tudo mais, você vê, o tempo médio cronológico de vida de um hamster é de 1 ano e meio, 2 anos, então não é que esse hamster bateu um recorde de viver 8 anos. Ele foi trocado por uma dificuldade ali de lidar com essa fase final de vida. Mas eu vejo que hoje em dia os pais já têm mais interesse, eles perguntam mais, né? Eles querem incluir as crianças nesse processo, que eu acho extremamente saudável e necessário. Rafa, super obrigada. A gente continua aqui na série Despedida Animal. No próximo episódio, a gente já está caminhando para o final aqui da série, mas a gente vai falar sobre luto na veterinária. Muitos veterinários com problemas de saúde mental por causa de luto, não só
mas também por causa do luto. A gente vai falar sobre isso porque é um assunto muito pouco discutido, mas é importante. No próximo episódio, então, e sobre esse eu te convido a comentar. Já viu algum animal que você teve a clara sensação de que ele estava sofrendo pela perda ou do humano ou de um companheiro de quatro patas? Na minha casa eu já vi várias vezes. Comenta aí, não esquece de dar um like e de compartilhar esse vídeo aqui. Até o próximo episódio, um beijo, tchau! E aí, bicho?